nós te agradecemos, Senhor, bendizemos o teu santo nome, pois estás aqui no nosso meio. Tudo que nós estamos fazendo aqui, Senhor, visa exaltar o teu santo nome, porque nós reconhecemos que não há outro Deus semelhante ao Senhor. Só o Senhor é Deus. O Senhor foi o único, é aquele que esteve morto, mas hoje está vivo. E nós exaltamos porque essa é a esperança que o cristão tem. Assim como o Senhor garantiu que estaria morto e que ao terceiro dia ressuscitaria, nós cremos que assim o Senhor voltará também para buscar todo aquele que um dia confessou publicamente o Senhor como Salvador da sua vida. Nós estamos aqui felizes, Senhor, por essa vitória conquistada na cruz. Se não fosse essa vitória, nós não teríamos nenhuma esperança. Mas graças te damos porque só o Senhor é Deus. Só o Senhor nos ama com amor imenso, a ponto de entregar o seu único Filho para morrer por nós. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Nós só temos que agradecer. Perdoa as nossas falhas. Perdoa aqueles que ainda não conhecem o Senhor, que não sabem o que fazem. E que nessa noite possa haver salvação para a honra e glória do teu santo nome. Nós oramos a Ti no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Muito bem, as crianças estão com a oportunidade de descer. Então as crianças terão um momento culto infantil. Enquanto as crianças descem, você pode abrir a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 11. Êxodo, capítulo 11. Todos têm? Amém. Então, prepara aí os olhos, prepare os ouvidos, porque nós vamos ler Êxodo 11, capítulo 11 e o capítulo 12. Então você pode acompanhar, se você tiver paciência, acompanhe na sua Bíblia. Se você quiser, você pode escutar a leitura que será feita a partir de agora. Êxodo, capítulo 11. Diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: ainda mais uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Então vos deixarei ir. Vos deixará ir. Quando vos deixar, é certo que vos expulsará totalmente. Fala agora aos ouvidos do povo que todo homem peça a seu vizinho e toda mulher a sua vizinha objetos de prata e de ouro. E o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Também o homem Moisés era muito famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Moisés disse: assim diz o Senhor, cerca de meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva que está junto a Mor, e todo o primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve, nem haverá jamais. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Versículo 8. Então todos estes teus oficiais descerão a mim, e se inclinarão perante mim, dizendo: sai tu e todo o povo que te segue. E depois disso sairei. E ardendo em ira se retirou da presença de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés: Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas perante Faraó.
Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não permitiu saíssem da sua terra os filhos de Israel. Capítulo 12. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Versículo 5. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. Naquela noite comerão a carne assada do fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis no fogo. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandália dos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei a terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas. Pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá para vós outros santa assembleia. Também ao 7º dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará neles, exceto o que diz respeito ao comer. Somente isso podereis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque neste mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações, por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês à tarde, comereis pães asmos até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, assim o peregrino como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis. Em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolhei e tomai cordeiro segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Tomai um molho de hisopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés, e Arão assim fizeram.
Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Então naquela mesma noite chamou a Moisés e Arão e lhes disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, assim vós como os vossos filhos, os filhos de Israel. Ide, servi ao Senhor como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vosso gado, como tendes dito. Ide-vos embora e abençoai-me também a mim. Os egípcios apertavam como o povo, apressando-se em lançá-los fora da terra, pois diziam: todos morreremos. O povo tomou a sua massa antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em trouxas como seus vestidos sobre os ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata e objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez que o povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhe davam o que pediam, e despojaram os egípcios. Até aqui tá bom. Eu vou passar umas imagens, porque o que os irmãos acabaram de acompanhar, deixa eu tomar um pouco de água, senão não vou conseguir até o final. O que os irmãos, os visitantes, amados visitantes, acompanharam, foi a verdadeira Páscoa. A Páscoa instituída pelo próprio Deus. A pergunta que eu quero trazer à mente dos irmãos e dos amados visitantes: o que é que essa Páscoa tem a ver com isso? Próxima. Pode passar. Passe. Pode ir. Saboroso, não? Olha que delícia. E aí essa charge que eu achei interessante. E mais uma festa, a principal personagem fora dela. Eu quero deixar claro uma coisa aqui: eu não tenho nada contra comer ovo de chocolate. Também não vou dizer que você não coma ovo de chocolate. É apenas um chocolate em formato de ovo. O problema maior é que o que nós lemos aqui não tem nada a ver com isso. E as nossas crianças estão sendo bombardeadas com isso. Não é nenhum pecado você dar um ovo ao seu filho, desde que você o instrua naquilo que significa a verdadeira Páscoa, que não foi instituída por homem, mas instituída pelo próprio Deus. E aí algumas pessoas ainda insistem em dizer que os cristãos são fanáticos, porque vem Satanás em tudo. Mas, irmãos, a Bíblia descreve Satanás como enganador. E ele não quer que o seu filho saiba do real significado da Páscoa. Ele não quer que você que está aqui nessa noite, talvez saiba do real significado da Páscoa. Eu estava conversando com o irmão anteontem, estava passando aqui a noite no Vale, e aí ele disse assim: pastor, você ouviu? Um padre foi entrevistado. E quando perguntou a ele a respeito dos alimentos, de algumas coisas concernente à Páscoa, ele se enrolou todo. Por que isso acontece? E eu fui muito claro: porque eles não estudam a palavra do Senhor. Eles se preocupam com rituais humanos. E isso é uma maquiação de Satanás para que você se esqueça do significado real da Páscoa e seus filhos nem aprendam isso. Até porque a Bíblia fala, pode avançar, que no lugar dos ovos, algo doce, saboroso. Você acompanhou aqui a leitura, você viu que eles tinham que comer o quê? Ervas amargas. Você não vai dar na Páscoa algo amargo para o seu filho comer. Não vai. Você não vai comer isso, até porque esse ritual,
foi para os judeus. Tenho que deixar claro aqui, você que não é judeu, você que vive na dispensação, que é essa atual dispensação da graça, eu vou explicar lá na frente o significado para essa dispensação. Mas a Páscoa, quando ela foi instituída, ela mostrava que eles tinham que comer ervas amargas, para que o povo viesse lembrar do prejuízo e de todo o sacrifício que eles passaram nas mãos de Faraó, de todo o sofrimento que eles passaram como cativos de Faraó. Então Deus institui que eles devem comer ervas amargas para se lembrarem como eles sofreram no Egito. Mas lembrar de sofrimento é coisa do passado, afinal de contas, eu sou um cristão e Jesus já levou todo o sofrimento. Mas esses rituais têm que estar muito vivos nas nossas mentes, porque nós ensinaremos aos nossos filhos. Você está sendo ensinado nessa noite. Então, ervas amargas. O que mais? Pães asmos. Pão sem fermento. Ah, mas no lugar do pão sem fermento, que não deve ser lá essa coisa boa toda, e nem as ervas amargas, vamos colocar um coelhinho. Para que a coisa ser amarga? A vida já é tão amarga. Mas é isso que Satanás quer. Que você entenda que a vida é tão amarga, que é melhor oferecer doce. Eu volto a repetir, não tenho nada contra doce, comi chocolate, gosto muito de chocolate, mas o significado da Páscoa estava aqui vivo na minha mente. Estava vivo. E tem que estar vivo na sua mente, porque tem todo um significado desde o Velho Testamento para se cumprir em Cristo. Como todo culto hoje foi moldado para exaltar o nome do Senhor. Porque tudo que nós estamos vendo, essa instituição da Páscoa aqui em Êxodo, foi uma visão profética daquilo que seria cumprido e foi cumprido no nosso Senhor Jesus Cristo. Quem vai dizer para uma criança que um cordeiro bonitinho, como a Bíblia fala, sem defeito, sem mancha, tinha que ser sacrificado? Tinha que derramar o sangue desse cordeiro, desse pobre animal inocente, e passar nas laterais das portas e nas vigas da porta. Porque o destruidor, e para aquele bom entendedor, se você prestou atenção, o próprio Deus quem disse que feriria aos primogênitos no Egito. O próprio Senhor, ele disse: eu sou o Senhor, eu vou matar todos os primogênitos. Ah, mas não se fala isso, afinal de contas o nosso Deus é amoroso. Ele é amoroso, mas ele é justo. E ele disse, foi lido aqui, para que Israel saiba que eu faço distinção, eu faço separação do que é meu e do que não é. E Deus está fazendo separação. Essa ideia de camuflar, porque é época da Páscoa, vamos colocar um vídeo de Jesus sofrendo, Deus é amor, olha só, ele vai levar toda a humanidade. Deus está fazendo distinção daqueles que são dele e daqueles que não são. E eu tenho que deixar claro para você nessa noite, se você ainda não entregou a vida a Jesus, você não é dele. E quando ele passar e ele garante, ele vem buscar a igreja. Se ele não encontrar o sangue do filho dele, que foi derramado, como no passado, nos umbrais, nas laterais das portas, se ele não encontrar o sangue de Jesus derramado no seu coração, você vai ficar. Porque Deus não poupou a ninguém que não seguiu o ritual, que não seguiu a instituição, a ordenança do Senhor. E Deus foi claro, vai matar um animal, tem que ser sem defeito, e vai pegar o sangue desse animal e vai colocar nas portas. Porque eu, quando feri o povo de Israel, ao vir o sangue, eu vou... Páscoa. Esse é o significado da Páscoa. É passar por cima. É imagem muito feia, muito forte. As crianças não podem saber disso, mas a Bíblia fala: ensina o teu filho no caminho que deve andar. Ensina, fala ao levantar-te, fala ao deitar-te, quando estiver caminhando com ele. Ensina os caminhos do Senhor. Se você está preocupado, mas é muito pesado, peça sabedoria ao Senhor, para Ele te mostrar a direção, para você ensinar o que é verdadeiro ao seu filho, para que ele não se esqueça, e nem você se esqueça nessa época do ano, qual o significado da Páscoa. Um animal inocente foi morto, foi sacrificado, representando o cordeiro que viria para ser morto uma vez por todas. Pode. Acabou. Tudo isso, irmãos, para mostrar verdadeiramente o amor de Deus.
Porque se nós dissermos, mas é um Deus cruento. Não, é um Deus que ama. Agora, é que nós pensamos assim, mas isso, tem que fazer isso, tem que obedecer ao Senhor. Ele disse que é para fazer isso, mas é para fazer? É para fazer. O povo de Israel obedeceu e Deus deu livramento. Se você percebeu no texto, Deus disse assim, vai até Faraó, eu vou endurecer o coração de Faraó, eu não deixarei que ele liberte o povo. Mas quando o Faraó observar todas as maravilhas que eu derramar, através da morte dos primogênitos, eles saberão que eu sou Deus, e eu vou deixar o povo sair. O povo de Israel fez isso, cumpriu e não questionou a Deus. Claro que naquele tempo, assim como nos dias de hoje, sempre tem uns que surgem e dizem assim, mas não é bem assim que a Bíblia está dizendo, e tentam camuflar. É isso que a Bíblia disse, é isso que o Senhor disse. Eu não tenho que ter medo não, se o Senhor disse, eu tenho que entender e fazer o que o Senhor disse. Muitos de Israel entenderam, outros talvez retrucaram. Aqueles neófitos, as pessoas que não entendiam muito bem os rituais do Senhor, não, para que matar um animal? Para que comer essa coisa tão ruim? Foi Deus que mandou, vamos fazer. Aqueles que não fizeram, Deus feriu aos primogênitos. Aí nós trazemos para o dia de hoje. E muitas pessoas fazem a mesma coisa. Para que pensar dessa forma? Para que imaginar que a Páscoa vai ser tão amarga? E se esquece que o povo de Israel sofreu, de uma forma geral, 400 anos de escravidão no Egito. Que o povo de Deus sofreu no Egito. O povo escolhido, o povo que Deus disse, embora toda a terra seja minha, eu escolhi de toda a terra um povo para ser meu. E para esse povo Deus estabeleceu leis, Deus estabeleceu uma ordem. E nessa dispensação não é diferente. Nessa dispensação eu fico assim pensando, Senhor, olha, obrigado por nascer nessa dispensação, a dispensação da graça. Porque quando nós olhamos a história de Israel, o povo via a manifestação de Deus, o povo via os sinais e maravilhas do Senhor Deus Todo-Poderoso falando diretamente com o povo, e o povo temeroso dizia, tudo que o Senhor mandar, nós faremos. Mas aí Deus parava de falar 40 dias e o povo logo se rebelava. E aí a gente diz, mas o povo de Israel era um povo duro, nós somos mais duros do que eles. Porque nós vivemos na melhor dispensação, a dispensação da graça. Aqui estava iniciando a dispensação da lei. Deus iria dar para o povo de Israel agora leis, mas antes disso já disse, olha, se vocês agirem dessa forma, vocês terão livramento. Hoje não é diferente. Toda essa figura do passado hoje é representada em Jesus. Porque Jesus hoje é o quê? É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e você sabe disso, todo ano a mídia fala disso. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas não tira o pecado de todo o mundo. A Bíblia diz, e a mídia não mostra, que ele tira o pecado daquele que ele ama, daquele que ele escolheu para ser seu povo. Daquele que ouve a voz de Deus através da palavra e diz, Senhor, eu aceito o que está escrito, eu entrego minha vida ao Senhor. É a esses que Deus tira o pecado, porque de uma forma voluntária disseram, Senhor, eu estou aqui. E aí não, isso é conversa, Deus é um Pai amoroso, você acha mesmo que Deus vai mandar para o inferno? Aí tem programas, e vários programas, tinha um rapaz aí de uma determinada denominação, e aí ele dizia, não, porque os cristãos estão equivocados nessa época do ano. Deus é amor. Essa ideia de Jesus, gente, não tem nenhuma prova que Jesus ressuscitou. Como é que abre a boca para dizer isso? É obra de Satanás. A Bíblia fala que quando Jesus ressuscitou, não tinha uma testemunha não. Tinha 500 homens, sem contar mulheres e crianças, que viram o Senhor ressurreto. Isso é suficiente para impulsionar a história a respeito do Jesus bíblico. Claro que tem vários Jesus aí, várias pessoas se apresentando como Jesus. Esses vão morrer se morrer um dia, e vão morrer um dia. Esses não vão ressuscitar, talvez para a glória, mas sim ressuscitar onde a Bíblia chama de segunda morte. E vão dizer, mas Senhor, era tudo verdade. Agora eu entendo a Páscoa, porque tudo aquilo no Êxodo é a figura, e essa figura se cumpriu em Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O cordeiro, o animal, como foi apresentado aí naquele tempo, era uma figura. O sangue representava, eu fico pensando, por quê? Na lateral da porta e na parte de cima da porta. Se você fizer um gesto, você vai ver que representa uma cruz. Para os mais atentos, nas laterais da porta e nos umbrais. Se você juntar, você vai perceber que dá uma cruz. O significado de uma cruz, para aqueles mais atentos,
representava o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Jesus é a nossa Páscoa, que Paulo fala em Coríntios. Jesus é a nossa Páscoa. É o Cordeiro sem defeito, é o Cordeiro sem pecado. É o Cordeiro que se apresentou voluntariamente, é o Cordeiro que derramou o seu sangue, mas não mais em portas de madeira ou em qualquer tipo de porta, mas derramou nas portas dos nossos corações, nos corações daqueles que creem. Porque quando o Senhor Deus, o destruidor, vier buscar a igreja, Ele vai fazer uma varredura na terra, e quando Ele olhar em cada coração e não ver o sangue derramado de Jesus nesse coração, Ele não vai passar por cima. E aí a Bíblia chama de segunda morte. Todos são unânimes quanto ao entendimento do que a Páscoa significa. E quando você olha em 1 Coríntios 5, 7, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Por isso que nós não seguimos mais os rituais do passado, porque eles eram figuras para aquilo que se cumpriria em Cristo. E se cumpriu, tanto que Paulo fala aqui na carta aos Coríntios, 1 Coríntios 5, versículo 7, ele diz assim: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, o quê? Nosso Cordeiro Pascal foi imolado. João 1,29, volte lá para o Evangelho de João. João 1, versículo 29. Olha o que a palavra fala de Jesus. João 29, no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então podemos acompanhar, irmãos, na palavra do Senhor, que aquilo que figurava no passado se cumpria em Jesus. Não há mais necessidade de sacrifício. O sacrifício já foi feito uma vez. Jesus já pagou o preço. Em Jesus foram cumpridas todas as profecias a respeito dele. Ele é a nossa Páscoa. E muitos não estão mais lembrando disso. Talvez se lembrem, porque alguns vídeos, alguns filmes a mídia coloca. Mas não tem o real significado que a Páscoa pode trazer. Mas pastor, o senhor falou aí também de ervas amargas. Falou aí dos pães asmos. Está certo, as ervas, elas figuram justamente a necessidade de contrição, as ervas amargas. Por quê? Porque o povo, o judeu, até hoje, aqueles que celebram a Páscoa da forma do Êxodo, eles fazem questão de lembrar que os seus antepassados sofreram amargamente no Egito, sofreram amargamente nas mãos de Faraó. Por isso a ideia das ervas amargas, para promover entre eles a necessidade de contrição. Só que trazendo para a figura de Cristo, quando nós lembramos das ervas amargas, precisamos entender que isso deve trazer contrição para os nossos corações. Devemos pensar o seguinte: olha, meu coração está amargurado porque eu vivo dessa forma. E a Bíblia me informa que um cordeiro, o Cordeiro de Deus, morreu por mim. E isso deve trazer um peso para você, no seu coração, porque alguém pagou um preço caro para que você pudesse ter vida. E foi o Cordeiro de Deus. É isso que as ervas representavam no passado, as ervas amargas. E agora elas prefiguram justamente isso, a necessidade de arrependimento. Mas também falamos dos pães asmos, como fermento, que espiritualmente simboliza a corrupção do pecado. O pão sem fermento, ele simboliza pureza. Aquele que é lavado no sangue de Jesus é limpo de todos os pecados. Mas aí você diz: mas eu continuo pecando. Então confessa ao Senhor cada pecado, porque Ele já pagou o preço pelo seu pecado. Você peca, você é falho, mas não deixa de confessar, porque o sangue de Jesus, ele purifica o seu coração. O sangue dos carneiros do passado, eles simplesmente, no ritual, eles representavam uma cobertura.
E era algo que tinha necessidade de ano após ano ser repetido. Mas quando Jesus veio, a representação do sangue dele, por ser o Cordeiro de Deus, simplesmente te purifica de todo o pecado. E Jesus não veio à toa, ele veio justamente para viver aqui neste mundo de maneira carnal, assumiu a forma de homem, sofreu, morreu e ressuscitou no terceiro dia, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o significado da Páscoa para nós. Esse é o significado da Páscoa para nós que vivemos a dispensação da graça. Mas eu preciso entender a dispensação da graça voltando para o Velho Testamento. Como era que os judeus faziam e o que representava no Velho Testamento. Hoje eu tenho que comer ervas amargas? Não. Por isso que eu falei no começo que eu como chocolate, eu não como erva amarga. Primeiro, que eu não sou judeu. Segundo, que o que eles faziam em termos de ritual está aqui na minha mente. E por não ser judeu, eu me lembro. Eu olho para as Escrituras e me lembro o que eles passaram, o sofrimento que eles passaram e como eles seguiram e obedeceram ao Senhor. Não como as ervas amargas, não como os pães ázimos, porque o meu coração está purificado. Aquele que já conhece a Jesus tem o coração purificado. Não precisa mais a necessidade de se repetir os rituais, porque o coração é puro. Mas aí você não entende porque é uma luta contra a carne e contra o espírito, estão duelando. Ore ao Senhor, descansa nele, porque ele já pagou o preço por você. Você não precisa mais matar animais. Eu recebi um e-mail hoje pela manhã que já me causou arrepios. Ainda não vi o e-mail, estava conversando com algumas pessoas. Parece que foi desde ontem ou desde a sexta-feira. Já começaram lá em Israel a se fazer sacrifícios. Os rabinos já começaram, os sacerdotes, os sumos sacerdotes já começaram a sacrificar animais ao Senhor nos rituais antigos. Por quê? Porque eles estão orando para a reconstrução do templo. E eles têm que trazer os rituais do passado para os dias de hoje. Chega em casa, eu vou ler esse e-mail. Hoje eu não tive tempo, mas vou ler esse e-mail, vou comunicar aos irmãos. Eu estou orando ao Senhor. Nós teremos aqui estudos escatológicos para mostrar como a vida do Senhor está mais próxima e como nós precisamos falar do amor de Jesus para as pessoas que não conhecem. É por isso que nessa noite, você que talvez nunca entendeu o real significado da Páscoa, e talvez de maneira clara o Senhor falou com você nessa noite, você não pode sair por aquela porta sem entregar sua vida ao Senhor Jesus. Você não pode. Não brinque com a sorte. Aliás, eu não vou nem dizer não brinque com a sorte, não brinque com Deus. Porque Deus está voltando. Moisés foi responsável para avisar Faraó que Deus iria destruir os primogênitos, mas não disse quando. Preparou o povo e de repente foi aquela carnificina que a Bíblia fala. E um gemido e um clamor que nunca houve no Egito. Imagina o tanto de mortos, os primogênitos. Não importa como a Bíblia fala a idade, desde o pequeno até o maior, sendo o filho mais velho, foram todos exterminados, todos que não tiveram o sangue nas portas. Agora imagine, se Deus cumpriu a palavra dele no passado, você acha que Deus não vai cumprir a palavra dele nessa dispensação? Ele vai. Ele vai. Talvez você que nunca entendeu esse significado de Páscoa e Deus abriu os olhos, entregue sua vida a Jesus. Você que acha que é cristão porque ouviu e emocionou a mensagem e que talvez mexeu com você de alguma forma, isso não é suficiente para agradar ao Senhor. O que agrada ao Senhor é um coração quebrantado. É isso que agrada ao Senhor. É a entrega verdadeira da vida a Jesus. É isso que agrada a Deus. E só Deus conhece o seu coração. Se você acha que é cristão, mas você ainda não fez, sempre achou que é cristão, entregue sua vida a Jesus logo. E você que conhece tudo isso, procure viver sempre em santidade ao Senhor. Você é falho? É imperfeito? Vai errar? Vai. Mas procure levantar a cabeça, procure confessar ao Senhor. Procure dizer, Senhor, eu não quero mais viver dessa forma porque eu entendo a Tua palavra, eu quero fazer o que Te agrada. E eu quero orar por você nessa noite. Você que ainda não entregou sua vida a Jesus e você não sabe como fazer, eu quero orar por você, eu vou lhe conduzir em oração. Eu não tenho nenhum poder especial para que você receba Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Até porque a Bíblia diz para mim que esse papel de convencimento é o papel do Espírito Santo. Se o Espírito Santo falou com você nessa noite e você quer entregar sua vida a Jesus,
você vai orar comigo onde você está, em silêncio, no seu coração. Você vai orar comigo dessa forma: Senhor Deus Todo-Poderoso, entendi perfeitamente a Tua palavra. E hoje quero entregar a minha vida ao Senhor. Não entendia claramente, mas o Senhor abriu os meus olhos. E no dia que o Senhor vier buscar o Teu povo, eu quero estar contigo. Pois reconheço Jesus como meu único e suficiente Salvador. E entrego a minha vida a Ele. Obrigado pela chance que o Senhor me deu. Eu oro a Ti, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém.